noite, Lagoinha. Que honra estar aqui, a honra é minha estar aqui com vocês hoje. Eu creio que Deus está movendo o impossível. Hoje eu quero falar com a noiva apaixonada. Cadê os apaixonados por Jesus? Cadê os apaixonados pela presença? É com essa igreja que eu quero falar essa noite. Porque eu amo a presença. Eu gostei, viu, pastor? Monte, segunda-feira eu sou a irmã do monte. Eu amo, eu abro mão de tudo. Eu abro mão de estar no altar, eu abro mão de estar cuidando de pessoas, mas eu não abro mão da presença de Deus. De ser filha, e eu amo a presença do Senhor. E é com vocês que eu quero falar hoje. Quem crê que há uma visitação dos céus essa noite, que há uma presença do Senhor essa noite, que o Senhor Ele vai fazer milagres sobre as nossas vidas. Há um Deus do impossível sobre este lugar. Há um Deus que Ele move o impossível sobre as nossas vidas. Eu não sei o que é impossível para a tua vida, mas eu creio que há um Deus do impossível aqui sobre este lugar. Quando Deus me chamou para ser pastora, eu falava assim, peraí, eu não quero ser aquela pastora, ter igreja, que o povo entra em igreja e sai de igreja e não vive milagre. Eu quero carregar a presença. Eu quero uma igreja que vive milagres. Há um Deus do sobrenatural essa noite. Há uma visitação de um anjo essa noite, que quer fazer milagres sobre a minha vida e sobre a tua vida. Chega de viver a mesma coisa. Chega. Hoje é dia do Senhor fazer milagres sobre as nossas vidas. Amém? Eu louvo a Deus por esses pastores maravilhosos. Gente, é tudo que a gente pensa, que a gente pede, o Senhor Ele faz, sabia? Eu estava lá em Fort Myers, na Flórida, e ouvi sobre esses pastores. O pastor Leandro, ele prega muito, ele ministra muito, ele é maravilhoso, ele é isso. Eu falei sim. E a pastora Larissa é um amor, é uma mãe. E eu falei, nossa, eu quero conhecer eles. A palavra tem poder. Quem crê que a palavra do Senhor ela tem poder, quem crê que aquilo que você liberou vai acontecer e o nome do Senhor será glorificado e exaltado, é sobre isso. De repente a gente me falaram, você tem como orar por uma mulher? Era uma mulher, não sabia quem era, e orei. E depois, quando eu voltei para Forte, mais 2 meses depois eu descobri que era a pastora Larissa. Olha que Deus Ele fez. E é uma honra estar aqui com vocês, com todas as mulheres que eu pude participar da oração. Eu acho lindo, mulheres que buscam a presença, homens que buscam a presença de Deus, e eu creio no Deus do impossível. A fé, hoje eu quero falar algo, de uma fé que permanece, uma fé que permanece. Você vai viver milagre, mas você precisa aprender a permanecer. Só vive o extraordinário de Deus. Hoje eu não quero falar de coisas que vocês conseguem fazer, de coisas que vocês conseguem alcançar. Hoje eu vim para falar de milagre. Hoje eu vim para falar de extraordinário. Hoje eu vim para falar de, sabe de quê? De cura que o médico não pode fazer, que só o Senhor pode fazer. É sobre isso. Hoje eu quero falar, não é de qualquer porta. Não é uma porta do valor que você quer. É de uma porta muito maior do que você quer. Porque há um Deus do sobrenatural que Ele quer fazer essa noite. Nós temos que entender isso, é sobre o extraordinário de Deus. Mas só vive o extraordinário de Deus quem permanece. E é isso que Deus Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Lucas 1. É uma palavra que eu amo. Eu amo Lucas 1. É uma palavra inteira. Falar da palavra para mim é maravilhoso. E diz assim, Lucas 1, versículo 11. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Quem crê que a sua oração, há uma visitação de um anjo esta noite, e vai ouvir a tua oração. Como profeta eu já quero liberar, que as tuas orações foram ouvidas, e um milagre vai acontecer. Você vai sair daqui, já gerando o teu milagre, em nome de Jesus. E lá continuando diz assim, ó. Isabel, sua esposa, dará luz a um menino, a quem você dará o nome de João. E você, agora pega essa palavra, e você ficará alegre e feliz,
e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Glória a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu creio, Senhor, ó Pai, que há uma visitação de anjos sobre este lugar. Há uma visitação de anjos. Nós chamamos anjos, Senhor, ó Pai, sobre este lugar. Pai, em nome de Jesus, assim como o anjo visitou Zacarias, ouviu as orações dele, aquele que permaneceu fiel, te adorando, vai sair daqui, ó Pai, vivendo o impossível de Deus. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Quando eu estava me arrumando, o Senhor falava para mim sobre aceleração. E eu creio que quando se sabe o destino, Deus acelera o tempo. Há uma aceleração de tempo esta noite, para você viver a promessa de Deus. Eu creio que Deus, Ele vai vir sobre a tua vida. Eu sei que tem muitas pessoas que chegam aqui movidas pela fé, querendo uma cura, querendo uma porta aberta, querendo, sabe, o financeiro. Muitos chegam aqui pela fé mesmo, ou pelo um casamento, ou pelo um filho, sabe? Mas a gente tem que chegar aqui, não é pelo que você quer, é para buscar a presença de Deus. O pastor o tempo inteiro falou de presença, ele não sabia nem que eu ia ministrar. E eu falei assim, meu Deus, é sobre isso. É sobre buscar a presença. Não é sobre o milagre, é sobre a presença hoje. É sobre a presença de Deus que Ele quer falar hoje. É a sua perseverança, é você buscar a presença, que o resultado vai ser o milagre que você precisa. Eu gosto de pregar e depois profetizar, mas eu vou mover como Deus Ele manda. Amém? Essa menina de branco aqui, desde que eu cheguei, eu me movi para olhar para trás. Deus tem algo muito grande contigo. Deus tem algo muito grande. Mas cuidado, o que governa o nosso coração, governa o nosso destino. Cuidado com quem exerce governo sobre o teu coração. Eu quero declarar que hoje Deus assume o governo do teu coração. E quando Deus assume o governo, todo o caos perde autoridade. Todo o caos. E quando eu falo caos, eu vejo emoções. Eu vejo as tuas emoções abaladas. Eu vejo a inconstância. Eu vejo o medo. Sabe o que o anjo fala para Zacarias? Não tenha medo. Não precisa ter medo, porque o Senhor está contigo. Cuidado para quem você dá a chave do seu coração. Não dê acesso para quem não pode ter acesso ao teu coração. Sabe o que acontece? Você é uma menina muito boa. Eu vejo muita inocência sobre o teu coração. Muita inocência, mas não entrega o teu coração. Só entra dentro do nosso coração e faz bagunça se eu der a chave de acesso. Se eu não der a chave, ninguém vai entrar e vai fazer bagunça. E eu declaro sobre a tua vida que todo mundo que entrou sobre o teu coração, acessou o teu coração, fez bagunça. Em nome de Jesus, o Senhor está entrando hoje, essa noite, com cura sobre o teu coração. Está curando o teu coração para te levar para o novo tempo, para a nova estação. Porque eu vejo uma menina que tem sede. Uma menina que tem sede. Uma menina que ama Jesus. Que não entende muita coisa, mas ama Jesus. Mas o Senhor fala assim: eu sou teu Deus e eu sou teu Pai. Olha eu mudando a tua história. Olha eu escrevendo uma história nova para ti. Em nome de Jesus, há uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Assim como eu sou profeta e estou aqui em cima pregando esta palavra, eu declaro sobre a tua vida, em menos de 3 anos você vai estar aqui como profeta e como pregadora do Evangelho. Porque a unção que a gente respeita é a unção que a gente atrai. E eu declaro sobre a tua vida que a Bíblia, eu vejo a Bíblia entrando sobre o teu coração. Sobre o teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. Há uma presença gloriosa. Há um Deus que Ele quer falar essa noite. Se passaram 400 anos de silêncio, 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Pensa aquele povo. Pensa a situação daquele povo. Eu falo que ser profeta não é fácil, porque todo dia é ligação assim: o que você está vendo aí? Estou vendo nada, irmã, não sou mãe de Iná. Eu falo desse jeito. Vocês acham que eu sou boazinha? Não sou, não. Não, meu filho, você não obedeceu nem a direção de ontem, já quer outra palavra hoje. Primeiro de Moisés, para Abraão foi: sai da tua terra e da tua parentela. Primeiro foi a direção, ele foi. Você nem foi, já quer outra? Não, pelo amor de Deus. Pensa, 400 anos de silêncio, aquele povo. Mas sabe o que mais lindo? Que Zacarias
Mesmo com o silêncio de Deus, ele permaneceu na presença de Deus, adorando o incenso, adorando com incenso, adorando. Aqui diz a palavra, sabe o que está dizendo a palavra? Que o anjo, ele apareceu aonde? Ele apareceu aonde? Da direita do altar do incenso. É o seu permanecer, é a sua adoração que vai fazer o impossível de Deus. Não importa o silêncio de Deus, você continua adorando, você continua buscando. É isso que o Senhor está falando hoje sobre a tua vida. Continua, persevera. Deus não está parado, você não está vendo, mas Deus está fazendo. O silêncio dele, ele não está ignorando a tua dor. Pelo contrário, ele está preparando. Porque o que Deus vai fazer é muito grande. Chega de coisas pequenas na tua vida. Chega de coisas rasas. Deus me trouxe neste lugar para dizer: você não vai viver mais coisas rasas. Eu vou te levar para o mais profundo. Eu vou te levar para viver o sobrenatural. Milagre não se explica. Se o que aconteceu na sua vida até hoje você explicou, não foi o sobrenatural. E eu quero declarar como profeta: você vai viver o sobrenatural de Deus. Quando alguém perguntar: pastor Leandro, como foi? Não sei, meu irmão, que milagre não se explica. Eu sei que aconteceu. Eu sei que aconteceu. É isso. Por isso que a gente está na presença de Deus. Por isso que a gente ama o noivo. É sobre isso. Porque a gente não ama Ele porque pelo que Ele pode dar, mas sim pelo que Ele é. Pelo que Ele é. E é sobre isso. Meu irmão, esse menino que estava cantando, que humildade é essa, menino? Que presença. Há uma humildade muito grande no teu coração. Há um favor de Deus muito grande sobre o teu coração. Deus, Ele quer fazer coisas grandes sobre a tua vida. Quando falou sobre a alegria, eu vi algo no seu coração que Deus, Ele fala assim, Efésios 3:20, diz: por essa causa me coloco de joelho. E lá nessa palavra tem uma palavra chamada plenitude. Eu amo plenitude. Plenitude, sabe o que é? Nenhum espaço mais vazio no teu coração vai ficar. Há uma plenitude de Deus alcançando a tua vida. Há uma plenitude de Deus alcançando o teu coração. O Senhor fala assim, ó, agora estenda a sua mão assim esquerda, a sua esquerda. Sabe por que a minha direita, gente, não tem um pedacinho de um dedo, para não passar vergonha? Mas vamos na esquerda. Sabe por quê? Está vendo como a sua mão é completa? Assim será todas as áreas da sua vida. Há um Deus da abundância. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar sobre a tua vida. Há um Deus, esteja pronto. Esteja pronto para viver o milagre. Esteja pronto, porque é um favor de Deus. O Senhor viu a humildade do seu coração. Ele viu quantas vezes você sobe aqui e você canta para você. Quantas vezes você vem aqui e entrega até o que você não tem, mas você rasga o seu coração diante de Deus. E o Senhor fala assim: eu vi favor, eu vi graça, eu vi humildade, eu vi o teu choro quando ninguém viu, eu vi a tua adoração, porque a tua adoração não começa no altar, a tua adoração começa em casa, é no teu quarto, é na tua intimidade. Eu vi quando você me buscou. E quando você me busca, tem dia que você fala: eu não vim aqui pedir nada, eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença. A tua graça me basta. Tu entendeu a palavra, que a graça do Senhor te basta. Sabe por quê? Desde 2022 você teve que entender na dor que a graça de Deus é o suficiente para você estar de pé e respirando para a glória de Deus. Oh, tá difícil hoje de pregar, viu, pastor? Eu gosto de pregar a palavra para depois ir, mas eu vou mover como Deus quer. Eu creio que essa vigília vai pegar fogo aqui, amém? No monte, enquanto eu estiver aqui, eu gosto de fogo. Eu falei: pastora, não me deixa descansar não, que eu não gosto de descansar não. Descansar é só no céu. Eu gosto de servir ao Senhor, amém? Eu creio que Deus, Ele está fazendo essa noite. Eu creio que o silêncio nunca foi a ausência de Deus sobre a tua vida. O silêncio de Deus foi preparação para você sustentar a próxima estação. O silêncio de Deus foi só uma preparação. Quem está pronto para viver uma nova estação em Deus? É sobre isso. Você vai viver uma nova estação. Você vai acessar. E ontem, quando eu estava orando com a intercessão aqui, é engraçado que a pastora, ela foi orar, eu me joguei no chão. Eu não conhecia a igreja. E eu via de cá uma árvore florescendo. E ela florescia assim, ó. Tem uma palavra que chama super bloom, lá nos Estados Unidos. Sabe, vai acontecer isso, ó. Pá,
vai florescer, vai florescer. O inimigo vai ter que ver que você não é uma árvore seca, que você vai dar flores, que você vai dar frutos, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado sobre a tua vida. Há um Deus do sobrenatural sobre este lugar, há um Deus do sobrenatural. Sabe uma das frases tão lindas que Zacarias, assim ó: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Que frase linda. Eu vi uma igreja que ama orar. Eu vi uma igreja que ama orar. Uma igreja madura ama orar. Sabe o que o pastor fez? Primeiro, antes do aniversário, colocou uma igreja para orar, subir em cima do monte e orar. E é sobre isso. Ele não está dizendo aqui, estou ouvindo a sua oração. Ele está dizendo, a sua oração foi ouvida. Eu já declaro como profeta, a tua oração foi ouvida. Esteja pronto para viver o sobrenatural de Deus, o impossível de Deus, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. A manifestação do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? O Senhor, Ele ouviu. Pode ser que ninguém venha ouvir você. Às vezes as pessoas estão cansadas de ouvir a mesma história. Amigo é assim, ouve a mesma história. Quem é amigo ouve. Mas ele não se cansa, ele ouviu todas as suas orações. Mas chegou o tempo de aceleração de promessas sobre a tua vida. E de você viver as promessas de Deus. Em nome de Jesus. Se coloca de pé. Você já viu um soldado ganhar a guerra sentado? Qual é a posição? De pé. É de pé que Deus quer. Deus não quer você prostrado. O inimigo quer te prostrar. Mas você não foi feito para ser prostrado. Marcha. Marcha. Tu é guerreiro. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Linha de frente. Tem que aguentar, filho. Você não gosta? Você não é valente? Agora você é o valente de Jesus, meu filho. Você é o valente do Senhor. Linha de frente vai levar pedrada mesmo. Linha de frente protege quem está atrás. É sobre isso. O Senhor, Ele fala assim para ti: eu não te dei espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Olha eu trazendo equilíbrio sobre a tua vida. Olha eu trazendo equilíbrio sobre as suas emoções. Olha eu fazendo sobre a tua vida. O Senhor fala assim: eu estou curando a tua paternidade. Eu estou curando a tua paternidade. O Senhor fala assim: fala para ele que ele tem um pai. Que ele tem um pai. Ele tem um pai. Todo espírito de orfandade, eu declaro sobre a tua vida agora, está caindo por terra. Porque é um pai que está descendo dos céus. E ele está te presenteando. Ele está fazendo sobre a tua vida. Está preparado? Agora faz assim, ó. Faz assim, faz a sua assinatura. A sua assinatura. Te prepara. Porque é um papel e a sua assinatura para a glória de Deus. Porque o Senhor está fazendo sobre a tua vida. Sabe? Deus é maravilhoso. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus, eu amo pregar sobre este Deus. Eu amo falar de um Deus que Ele responde às nossas orações. Eu amo o Senhor. Eu amo pessoas que buscam. Sabe aquelas senhorinhas que chegam, pastor? Eu não sei se aqui tem, mas elas chegam lá na igreja com tanto de foto, com o celular. Eu faço questão de orar. Sabe por quê? Porque muitos estão na igreja porque tem uma mãe que ora. Muitos estão numa igreja porque permanece. Porque tinha uma mãe que permaneceu na oração mesmo quando não viu nada. Deus te chamou para permanecer. Deus não te chamou para você desistir. Você não foi feito para desistir. Você foi feito para permanecer na presença de Deus. Eu não vou cantar não, meu filho fala que é melhor pregar e profetizar. Que ele fala, se eu cantar é uma negação. Ainda bem que é Deus que ouve. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, pode ficar mais bonita para essa noiva. Eu sei que tem pessoas aqui que estão orando há anos por uma cura. Eu sei que tem pessoas aqui. Meu irmão continua, cadê ele? Pode continuar no teclado. Continua, eu gostei. Eu gosto assim, eu gosto de música. Eu sei que tem pessoas aqui
que está há anos orando por um milagre. Eu sei que tem pessoas aqui que estão orando por uma porta aberta. Eu sei que tem pessoas aqui que veio nesse culto fé hoje porque precisa de um milagre. E eu sei que tem um Deus aqui que Ele está falando: eu escutei as tuas orações. Eu escutei. Eu vi que você escolheu permanecer e que você não desistiu de me adorar. Que você não adora pelo que eu posso te oferecer, mas você me adora pelo que eu sou. Eu sei que há uma noiva apaixonada que não busca o Senhor pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Há filhos maduros nessa igreja. O pastor falou que tem um ano que Ele está aqui. Há um ano que Ele está dando alimento para vocês. E eu creio que filhos maduros, quando eles estão prontos, não tem como não viver a promessa de Deus. Alguns vão falar: mas tão rápido? Mas porque vocês permaneceram neste lugar, porque vocês reconhecem a unção que essa igreja carrega. Vocês reconhecem. Vocês tiveram motivos, todos os motivos para desistir neste ano, mas vocês escolheram permanecer. E é sobre o permanecer de Deus. Eu olhava para você, parecia Abraão. Faça assim, ó, com as duas mãos. Aonde tu colocar as mãos, eu vou abençoar. A partir de hoje, sobre as tuas mãos vai carregar a abundância. Como profeta do Senhor, quebro todo espírito de escassez sobre a tua vida. Toda palavra de escassez da tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida que há um Deus que está entrando sobre o seu DNA. E a partir de hoje você carrega o DNA de Cristo. O DNA da multiplicação sobre a tua vida. É o DNA da multiplicação sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você tem um coração generoso. Sabe quem que você quer? Deus. Porque quando você se lançou aos pés dele, nada mais, nada além. Você entendeu? Você fala assim: Deus, pode me dar, que se o Senhor me dá, eu vou distribuir. Que coração generoso é esse? Por isso que o Senhor fala assim: a partir de hoje o seu DNA carrega a unção da multiplicação. E o Senhor fala assim: filho, não mendiga o pão, filho, acessa. A partir de hoje eu te dou acesso. A partir de hoje eu libero acesso. A partir de hoje eu libero acesso. A partir de hoje eu libero acesso. O Senhor fala assim: te soprarei como os ventos, de um lado para o outro. E o Senhor fala assim: não diga não para mim, diga sim. Diga sim, porque quando você se rendeu aos meus pés, você falou: eu sou teu e você é meu. Não é mais sobre a tua vontade. Agora você anda na contramão do mundo. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu falei: Senhor, mas acessa quê? Acesso à vontade de Deus. Você está pronto para viver o novo de Deus, a nova estação. E o Senhor fala assim: carrega fidelidade. Carrega fidelidade. Muitos não foram fiéis a vocês. Quantas promessas foram feitas para ti? E quantas promessas não foram cumpridas? Como é que eu vou confiar em um pai que promete e não cumpre? E esse Deus aí que eu não vejo. E eu me arrepio todo. Sabe por quê, pastor? Porque Deus está curando a paternidade dele. Há um Deus curando a paternidade dele. Não é sobre um DNA que você carrega, que você não precisa, que você não confiava, mas é um DNA de Cristo, que Ele fala: aonde tu colocar as mãos eu vou abençoar, aonde tu colocar os pés o ambiente não será mais o mesmo. A mesma autoridade que estava sobre Jesus vai estar sobre a tua vida. E o Senhor fala assim: quando tu colocar os pés, o céu vai ter que se manifestar. Quando tu colocar os pés, os céus vai ter que manifestar. Porque hoje você carrega uma autoridade diferente. Hoje você carrega uma autoridade diferente. O Senhor fala assim para ti. Quando Jesus entra na casa da mãe de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma. Aonde Jesus entra, o ambiente não será mais o mesmo. Aonde você entra, onde tinha enfermidade, não vai haver enfermidade.
quando ele colocou os pés na casa de Jairo, aí existiu uma menina morta, mas ele falou: levanta, vai comer. É sobre isso. Carrega a autoridade de Deus, carrega a autoridade do Pai hoje, carrega a autoridade de um Pai hoje, carrega uma autoridade de um Pai hoje, carrega uma graça, carrega uma graça. O Senhor fala assim: traga a existência do céu sobre a terra, através da tua voz. Ai, Espírito Santo de Deus, derrama graça, derrama poder sobre a vida deste homem, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Deus, Ele é fiel sobre as nossas vidas. Deus, Ele é fiel. Há um Deus de provisão essa noite. Há um Deus que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Eu sei que Deus, Ele quer fazer coisas grandes. Há um favor de Deus essa noite aqui. Há uma visitação dos céus essa noite. Muitos entraram aqui igual Zacarias, depois de 400 anos de silêncio, pastor, achando que era só um dia comum, achando que era só mais um culto, achando que era só mais um dia de servir. Por que Deus foi no louvor? Porque eles entraram aqui achando que era só mais um dia que eles iam servir. Assim era Zacarias, era só mais um dia, mas de repente os céus invadiu o templo. E quem crê que os céus invadiu esse templo? Quem crê que os céus invadiu esse templo? Que há uma graça, há um favor de Deus essa noite aqui. Eu creio que os céus invadiu, assim como os céus invadiu ali, quando Zacarias era só um dia comum. Foi num dia comum, foi num dia comum que Maria recebeu a visitação de um anjo. Em um dia comum, um anjo aparece. Em um dia comum. Fala assim para mim: em um dia comum, um anjo aparece para mim. Chega, 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 chega. Deus está colocando uma pedra. Chega, chega. Tempo de menos esforços e mais resultados sobre a tua vida. Chega. Você está cansada. Não faça mais nada. Deixa Deus fazer. Entrega na mão de Deus. O que você não conseguiu fazer até aqui, há um Deus que está nos céus que Ele vai fazer por ti. Chega. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. A sua história não acabou. A sua história não acabou. Não é um fim, é um recomeço sobre a tua história. Não é o fim, é um recomeço. Gente, a graça de Deus está tão grande que eu gosto de pregar, eu gosto de falar a palavra do Senhor, mas há uma unção, há uma graça, há um favor de Deus sobre este lugar, há uma graça transbordante, há um Deus que Ele quer visitar sim, há um Deus que Ele já entrou aqui, que Ele invadiu esse templo, e Ele quer fazer milagre, Ele quer fazer milagre. Eu não sei quanto tempo você está esperando, eu não sei quanto tempo você está orando, não importa quanto tempo você está adorando, Ele não chega atrasado, Ele sabe o tempo certo de chegar, Ele sabe a hora certa de chegar sobre a tua vida, Ele sabia o tempo certo, era a velhice daquele homem, mas nada é impossível para o nosso Deus. O nosso Deus, quando Ele decide fazer, o impossível acontece. E há uma existência de um Deus essa noite que quer fazer sobre as nossas vidas. Há um Deus que Ele quer fazer. Você tem que entender que há um Deus que Ele entra aqui hoje e Ele está curando corações essa noite. E eu falava: Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui? Ele falava assim ao meu coração quando eu estava sentada ali: eu quero curar corações aqui. Eu quero curar corações aqui. Porque quando o Senhor decide fazer, o que a medicina não faz, Ele faz. O que a economia não faz, Ele faz. Aquilo que o seu pastor não faz, Ele faz. Ninguém vai impedir mais as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Ninguém vai impedir. Sabe por quê? O maior interessado em fazer milagres sobre as nossas vidas, sabe quem é? É Deus. Porque Ele é o maior interessado.
abençoado, porque existe um propósito no teu milagre. Sabe por quê? Nós somos fonte. Nós somos fonte. Eu atendo desde o maçom, macumbeiro, a todo mundo. Uma vez eu questionava o Senhor, por que eles têm tanto dinheiro e a gente vive aí, nessa luta, nessa peleja? Primeiro erro, comparação. O pior pecado do mundo é estar dando certo aonde Deus não está. O que adianta eles ter dinheiro, ter isso, aquilo e não ter a presença de Deus? Eu falei, então tá bom. Então agora a gente vai buscar a presença. E agora você vai ser fonte. Você vai ser fonte. Você vai permanecer fiel. Nós somos fonte. Você permanece fiel. Você vai ter para doar. Sabe o que Deus ele quer fazer aqui hoje? Você vai ter unção para doar. Você vai ter dinheiro para doar. Você vai ter cura para aqueles necessitados. Porque Deus ele quer alcançar a tua vida. Porque através da tua vida muitos ficarão felizes e muitos serão alcançados. Há um propósito de Deus no teu milagre hoje. Há um propósito de Deus no teu milagre. Não vai parar em você. Não vai parar em você. Sabe por quê? Uma igreja que ela vive em milagre, ela quer, sabe, fazer pela vida das pessoas. Só que eu tenho autoridade de Deus para falar isso. Eu quero falar sobre a vida financeira hoje. Eu quero falar a um Deus que você carrega hoje o DNA da multiplicação. Porque 5 pães e 2 peixinhos na mão de Deus é o suficiente para Ele multiplicar. Eu não sei o que você tem, mas eu creio num Deus entrando sobre a tua vida e fazendo você fonte. Você não vai mais mendigar o pão. Você agora vai ter para doar. Você vai ter para doar. Você é filho, filho amado de Deus. E filho tem para doar. Você não vai ficar contando moedas mais. Chega de contar moedas. Vai, espera aí. E quando Deus te dá, você vai fazer o quê? Vai esquecer de Deus, da casa de Deus? Porque a palavra diz aqui, ó. Ele diz assim, ó. Onde diz, vocês serão felizes. E muitos se alegrarão. Ficarão contentes. Sabe o que é isso? Você é fonte. Através da sua vida, muitos serão abençoados. A sua igreja será abençoada. Vai ter pessoas aqui que vai falar, me dá o aluguel porque eu pago sozinho. Vai ter pessoas que vai falar que Deus ele me deu depois daquela palavra. O aluguel é meu. Tem outros que vai falar assim, me dá a luz, me dá água. Me dá o seu aluguel, pastor. Me dá aí porque eu fui abençoado. Deus trocou o meu tempo. Deus trocou o meu tempo. E hoje eu vou manter as portas abertas. Porque o mesmo Deus que invadiu aquela igreja aquele dia e mudou a minha história, é o mesmo Deus que vai continuar fazendo milagre em todos que passam por essa porta. Porque todos que passam por essa porta vão viver milagres a partir de hoje. Essa igreja vai ser uma igreja conhecida por milagres. Vai ser uma igreja conhecida por bênção. Que existe um Deus que faz milagre. Vai lá que existe um Deus que está fazendo milagre lá. Vai lá porque é um Deus que vai mudar a tua história. Existe um propósito no teu milagre. Sabe qual é o nosso problema? Que Deus fala e muitas das vezes nós esquecemos. Em Marcos 4, eu troco os números, tá, gente? Eu estava ali achando que era 6, era 4. Existia, o Jesus deu uma ordem. Vocês vão chegar do outro lado falando específico para você, mas é para a igreja inteira. Vocês vão chegar do outro lado da margem. O que Jesus falou? Vocês vão chegar do outro lado da margem. Aí sabe o que acontece? Jesus descansou. Ele dormiu. Aí veio uma tempestade. E o Senhor fala assim, nunca mais, a partir de hoje, esqueça o que eu falei. Independente da tempestade. Todas as tempestades na sua vida foi uma escola, um aprendizado para viver o que você vai viver. Existe um propósito do outro lado da margem. Sabe por que ele dormiu? Porque existia um propósito do outro lado da margem. Existe um propósito de Deus te abençoar esta noite. Existe um propósito. E do outro lado da margem tinha
um endemoniado de Gadareno. Do outro lado da margem tinha uma mulher do fluxo de sangue. Do outro lado da margem tinha uma menina que precisava ser ressuscitada. Você está entendendo por que Deus vai fazer sobre a tua vida? Porque existe um propósito do outro lado da margem. A tempestade não vem para te matar. A tempestade vem para te ensinar. A tempestade vem para ser testemunho sobre a tua vida. Toda tempestade sobre a tua vida vai ser para a glória de Deus, para dizer que você tem um Deus do sobrenatural. E Ele fala assim: fala para o meu filho que eu estou acalmando a tempestade do coração dele, que eu estou tirando um espírito de depressão que estava batendo sobre a vida dele. Ele não falou nada para ninguém, ele não contou nada para ninguém, mas o Senhor fala assim: eu estou tirando, estou entrando no teu quarto agora. E esse espírito de depressão, ele sai agora. Ele sai agora. Vai lá, anjos do Senhor, invade o quarto dele agora. Porque aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não dorme. O Senhor fala assim: conte 2 meses e você vai ver o que eu vou fazer sobre a tua história e sobre a tua vida. Você tem que entender que tem um propósito de Deus te abençoar essa noite. Há um propósito de Deus abençoar essa noite. Há um propósito de Deus visitar essa noite a sua vida. Há um propósito dos céus. Ele é o maior interessado. Ele não vai fazer porque você quer, porque há pessoas que serão abençoadas através da sua vida. A sua empresa não será mais a mesma. Com a autoridade de Deus, graças eu dou pelo dom dado e concedido por Ele. Eu declaro que a tua empresa não vai ser mais a mesma. Eu declaro que a tua vida financeira não vai ser mais a mesma. Que você vai ter para abençoar. Eu posso dizer isso, que eu tenho autoridade. Eu estou em cima desse altar, mas eu trabalho. Quem sustenta o meu ministério é o meu trabalho. Eu tenho para abençoar. Semana passada, eu estava deitada na minha cama e Deus falou assim: vai lá e dá uma oferta de R$1.000 para tal pessoa. Eu falei assim: ó Deus, vamos conversar, né? Eu vou viajar, eu preciso ter reserva, eu tenho um filho. Ele falou: vai lá, porque você é fonte. Porque tudo que eu coloco nas tuas mãos não para em você, é para outras pessoas. Quanto mais você tira da sua conta, mais eu te abençoo. Quanto mais você tira, mais eu coloco. Vai lá e abençoa. Quando eu dei para a pessoa falou assim: os meus filhos chegou nesse Brasil aqui, só quer pão de queijo, pastel. E eu já estava doida, porque o dinheiro está indo embora. Eu comecei a chorar. Você imagina uma criança pedindo pão de queijo, pastel e pão. Se Deus ouviu aquelas 3 crianças pedindo e moveu o meu coração, Deus está movimentando os céus, tirando até o sono de pessoas para te abençoar. Existe um Deus e você vai ser fonte para ser abençoador dessas pessoas. Porque tem filhos aqui pedindo como aquela criança. Tem filhos aqui. E se Deus Ele fez por ele, Ele faz também por você. Você está entendendo, grandão? Está entendendo, grandão? Você é grandão, não é? Me lembra Golias. Mas o coração é de um menininho, gente. A mulher mais valente do que ele. Sangue de Jesus tem poder, Jesus. Isso é igual um menino diante de Deus, Pai. Coisa mais linda o seu coração. Continua sendo esse pequenininho, porque é Deus que Ele faz sobre a tua vida. E o Senhor está falando assim: quem é esse incircunciso que não tem aliança com Deus? Pare de ter medo de quem não tem aliança com Deus. Pare, você tem uma aliança com Deus. Você não tem uma aliança com o pastor, você não tem uma aliança com a igreja, você tem uma aliança com Deus. Você está aqui porque você sabe que Deus está neste lugar. Você não está aqui por causa de uma profeta que veio de Brasília. Você está aqui porque você sabe que Deus está neste lugar e você tem fidelidade com Ele. Você está aqui por causa disso. Quem são as pessoas que não têm aliança com Deus? Pare de olhar para a circunstância.
O pastor profetizou algo aqui que ele liberou. Não é sobre circunstância, é sobre a presença de Deus. É a presença de Deus que caminha, porque um anjo muito grande está indo sobre a tua frente. Salmo 91 diz: darei ordem aos anjos para abrir os teus caminhos. Os teus caminhos serão abertos hoje, porque você vai ter para abençoar. Deus está mudando a tua história, Deus está mudando a tua circunstância. Só que eu vejo um carro e o Senhor fala assim: não, eu estou mudando a direção dele. Eu estou mudando a direção dele. Eu estou mudando a direção dele. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Há um Deus assumindo o governo da tua vida hoje. Há um Deus tomando o domínio da tua vida hoje. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Quem crê que você vai ser abençoado esta noite e que você não vai mais mendigar, você vai ter para doar. Você vai ter para doar. Você vai ter para doar. Você vai ser fonte que jorra. Você não vai ser mais uma torneira que pinga. Você vai ser fonte. Por onde você passar, você vai ser fonte. Você será fonte. Você será fonte. Você não vai vir para essa igreja para receber. Você vai vir para essa igreja para derramar, para doar, para doar. Nós temos que entender que Cristo é o centro do nosso milagre. É sobre Ele. É sobre Ele. Você tem que entender que João Batista, ele foi enviado para preparar o caminho. A partir de hoje, você prepara o caminho para o Senhor em nome de Jesus. Você vai ser aquele que vai preparar. Você não vai entrar mais aqui sangrando. Você não vai entrar mais aqui mendigando. Pelo contrário, você vai ser igual João Batista, ter a autoridade de Deus. Você vai ter a autoridade, vai dizer: eis que vem o Cordeiro de Deus. Eis que vem o Cordeiro de Deus. Ele entendeu que ele era o quê? Uma ponte. E eu declaro que você será a ponte para muitas pessoas chegar do outro lado da promessa. O Evangelho não é parede. O Evangelho é ponte. Por isso que eu falo que Deus vai abençoar você, que você vai ser ponte para muitas pessoas chegar do outro lado da margem. Você será ponte. Você será acesso. Você será acesso a partir de hoje. Você será acesso. João Batista era uma ponte. E eu creio que muitos serão pontes para pessoas viver destino, viver milagres. Você será ponte. Você será ponte. Você nunca mais vai impedir os milagres de Deus sobre a tua vida. Nunca mais. Eu sei que muitos procuram uma palavra profética. Eu sei que muitos, quando falam assim, um profeta vai lá, muitos estão atrás de uma palavra profética. Mas eu quero fazer uma pergunta hoje ao seu coração. Essa palavra profética que eu tenho liberado para vocês está te levando para mais perto de Jesus? Porque se não tiver, se a palavra profética não te levar para perto de Jesus, está tudo errado. Porque não adianta você ter a bênção e não ter o dono da bênção. Não adianta. Essa palavra, ela vai te levar para mais perto de um pai. Eu acho que é a mídia que está ali, atrás da mídia aí, esse rapaz que está com a mão assim. Existe um pai que te ama. Ele está falando assim: filho, eu te amo. Não importa quantas vezes você errou tentando acertar. Importa que tem um pai que ele celebra todas as vezes que você acerta. E todas as vezes que você diz não para o mundo e sim para Deus. Porque muitos são amigos dos prazeres e poucos são amigos de Deus. O Senhor está falando assim: o nível de intimidade está mudando hoje. O nível de intimidade está mudando hoje. O pastor vai ver um homem que vai se rasgar na presença de Deus de uma forma diferente. Porque Deus está levantando um profeta para uma nação através da sua vida. Eu declaro que a partir de hoje você vai ganhar o maior número de alma.
Porque os seus testemunhos não servem para você ter vergonha, mas os teus testemunhos servem para a superação. Assim como Cristo superou a cruz, você superou e você chegou até aqui. E através dos teus testemunhos, muitas pessoas se renderão aos pés dos pais. Eu declaro que você vai ser um dos maiores evangelistas. Um dos maiores evangelistas sobre esta cidade. A partir de hoje, há um anjo que ele muda a tua história. Há um anjo que ele está atrás de você. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Todas as vezes que o inimigo tentar te empurrar para trás, esse anjo ele vai te empurrar para frente. Porque você já deu muitos passos para trás para dar para frente. Mas chega de dar passo para trás. Chegou o tempo de você avançar. Chegou o tempo de aceleração sobre a tua vida. Porque o que Deus ele vai fazer vai te aproximar mais ainda. E por isso que ele está falando assim. Por isso que esse anjo está sendo posicionado hoje. Porque quanto mais eu fizer por ele, filha, mais próximo do Pai ele vai estar. Mais próximo do Pai ele vai estar. Eu vejo um homem que sai daqui mais apaixonado por Jesus. Não adianta um profeta vir aqui se não te aproximar do Senhor. O profeta ele nunca foi o destino. O profético ele é ponte para a nossa vida. O profético ele é ponte. Cristo sempre será o nosso destino. Por isso que nós queremos querer a partir de hoje a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Quem quer a presença de um pai essa noite? Se coloque de pé essa noite. Mas eu quero que você se coloque de pé de forma diferente. Eu quero que você esqueça a pessoa que está à sua direita. Eu quero que você esqueça quem está à sua direita, à esquerda. Meu desejo não é que você saia daqui essa noite falando da pregação. Meu desejo não é que você fale que veio uma profeta aqui. Meu desejo é que você saia daqui amando um Jesus que fala. Amando um Jesus que ele muda a história. Amando um Jesus que ele quer mudar o nosso destino. Zacarias, ele pediu um filho. Ele pediu um filho. E Deus deu um profeta. Israel esperava um profeta. E Deus enviou aquele que prepararia o caminho. João, ele preparou o caminho de Jesus. E Jesus veio para preparar o povo para o Pai. O maior milagre não foi Jesus, não foi João Batista. O maior milagre foi Jesus estar chegando. O maior milagre na sua vida não é um carro, não é uma casa. O maior milagre é você permanecer na presença de Deus. É você estar na presença de Deus. E tem uma música que diz assim: que Ele cresça, que eu diminua. Sobre a sua vida, que a partir de hoje você vai exalar Cristo, que a partir de hoje
Você vai exalar a sua melhor essência. Que a partir de hoje não vai ser a ansiedade que vai ser maior do que a presença de Deus. Não vai ser a circunstância que vai ser maior do que a presença de Deus. Não, não, não. Não vai ser a falta de dinheiro. Não, não, não. Que Ele cresça. Que Ele cresça. Que você diminua. Que você se renda ao propósito hoje. Que você se lance aos pés dEle hoje. Com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Você tem que entender algo. Que quem busca apenas bênção, para quando recebe, aí vai ter que esperar as águas agitar novamente para viver. Mas quem busca Jesus, permanece sempre. É bênção em cima de bênção. É bênção em cima de bênção. É quanto você mais tem, mais Deus te dá. Eu quero chamar neste altar quem quer se render à presença. Quem vem aqui não atrás de bênção, mas quem vem atrás de um pai.